Tudo que existe no nosso universo, ele é formado pelos átomos. A matéria é formada por átomo. Então, essa matéria é constituída por moléculas e essas moléculas, então, vão ser formadas por esses átomos. O átomo é uma estrutura que tem duas regiões. Ele tem uma região no núcleo e ele tem uma região aqui na eletrosfera. No núcleo, você vai encontrar partículas positivas, que são chamadas de prótons, e também vai encontrar os nêutrons, que são as partículas que não têm a carga elétrica. Já aqui nessa região da eletrosfera, você vai encontrar os elétrons. Então, essas três partículas são as partículas que vai constituir o átomo. A ideia de átomo é uma ideia que, apesar do nome persistir, ele não é uma partícula indivisível, como o próprio nome foi sugerido inicialmente. Então, a partícula, ela é sim subdividida, ela tem partes ainda menores, que são estudadas aí em um outro ramo, né, dentro da quântica, que a gente não vê agora, mas a gente vai conhecer aqui pelo menos essas três partes que compõem aí todos os átomos. Os elementos químicos, eles são um conjunto de átomos que vão ter o mesmo número atômico. O que é esse número atômico? A gente vai ver agora que o número atômico é a mesma coisa do número de prótons. E quem são os prótons? São aquelas partículas que eu mostrei lá anteriormente que são positivas lá no núcleo. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo que tem um próton, não tem nêutrons e tem um elétron, esse átomo ele pertence ao elemento químico hidrogênio. Se eu tenho um átomo que tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, esse átomo pertence ao elemento químico carbono. E todos vão ter as suas quantidades aí correspondentes que a gente vai ver depois em outra aula na tabela periódica. Aqui está a representação desse átomo. Normalmente as legendas da tabela periódica ela vem assim, colocando o número atômico. Esse número atômico é a quantidade de carga positiva daqueles prótons que eu falei, presente no núcleo desse átomo. Vai vir o símbolo desse elemento químico e também vai vir o número de massa, que é esse número que vem aqui. Essa é uma representação básica, mas quando a gente for representar nas atividades, nos exercícios, ela vai se dar de uma forma um pouco diferente, como essa daqui. Então, as características dos átomos, a gente vai começar a falar dela agora. Já falei anteriormente do número de massa. Ele vai ser representado pela letra A. E esse número de massa ele vai ser dado somando a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons presente no núcleo. Aí, por que eu não somo também os elétrons, já que eu estou medindo a massa desse átomo? Porque os elétrons eles têm uma carga desprezível em relação ao núcleo, certo? Por isso que a gente só leva em consideração prótons e nêutrons. Esse X ele está representando aqui o símbolo do elemento químico, que pode ser qualquer um. O exemplo daqui de baixo, por exemplo, o C está representando o carbono. E o número que fica embaixo, né, e antes também do símbolo, é chamado de número atômico. Esse número atômico do carbono, por exemplo, é 6, o número de massa é 14. Isso significa que o carbono ele tem 6 prótons no seu núcleo e ele tem um número de massa 14. Se eu quiser calcular a quantidade de elétrons, basta eu subtrair 14 de 6, que vai dar 7. E aí, então, eu tenho aí esse número calculado, né? Nem 7, vai dar 8, né? Então, vamos ver o cálculo aí desse número de massa de um átomo. Como é que a gente faz para calcular? Então, eu tenho aqui um átomo A qualquer e um átomo B. Esse átomo A tem um número atômico 18, todos dois. Então, eu não sei o número de massa, eu quero calcular a massa desses dois. Mas eu sei que o número atômico é 18. Significa que se ele está estável, ele tem 18 prótons e também 18 elétrons. E o nêutron foi dado aqui na questão. O átomo A tem nêutron 24 e o átomo B tem número de nêutron 26. Como é que eu faço?
basta eu pegar, para calcular a massa, que é representado pela letra A, basta eu pegar o número atômico, que é o mesmo número de prótons, e somar com a quantidade de nêutrons. Então, vamos ver lá o átomo A como é que fica. O átomo A vai pegar o número atômico e somar 18, que é o número atômico, e somar com o número de nêutrons, que é 24. E 18 mais 24 vai dar 42. E no átomo B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o número de prótons, ou número atômico, e somar com o número de nêutrons. E 18 mais 26 vai dar 44. E é assim que a gente faz o cálculo da massa de um átomo, certo? Bem, a gente já viu aí o que são os átomos, o que são os elementos químicos, e a gente vai ver agora o que são esses íons. Esses íons nada mais são do que os átomos eletricamente carregados. Eles podem perder elétrons ou eles podem ganhar elétrons. Ou seja, ele vai ficar eletricamente carregado ou de forma positiva ou de forma negativa. Vamos ver aqui o exemplo do lado. Esse primeiro átomo, ele tem 3 elétrons e ele tem 2, 4, 5, 5 prótons. Significa, então, que ele tem mais prótons do que elétrons. Ele perdeu elétrons na sua estrutura. Então, se ele perdeu o elétron e ele ficou positivo, ele vai ser chamado de cátion. O seu amiguinho aqui do lado, ele tem 5 elétrons e 3 prótons. Ao contrário, significa, então, que ele ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, eu vou dizer, então, que ele é um ânion. Então, um átomo que está carregado eletricamente, ele passa a ser chamado de íon. Esse íon pode ser um íon cátion ou um íon ânion. Será cátion quando ele perder elétron e será ânion quando ele ganhar elétron. Lembrando que o átomo ele não ganha e perde prótons que estão no núcleo. Ele ganha ou perde elétrons aqui na sua eletrosfera. E a gente, então, finaliza essa parte da aula de hoje falando sobre as semelhanças atômicas. Então, essas semelhanças serão propriedades ou características que vão ser obtidas a partir de um estudo comparativo entre os elementos químicos. E a gente tem aí pelo menos 4 semelhanças atômicas, né? Sendo os isótopos, os isótonos, os isóbaros e os átomos também isoeletrônicos. Essas semelhanças vão se dar pelas características que cada um vai apresentar, ou pelo número de prótons, ou pelo número de massa, ou pelo número de elétrons, né? Ou pelo número de nêutrons, que foram algumas características que a gente estudou aí até agora. Então, o primeiro deles é quando esses átomos são semelhantes através do número de prótons. Então, quando eles têm o mesmo próton, a mesma quantidade de prótons, eles são chamados de isótopos. Eles vão apresentar número de massa e número de nêutrons diferente, mas eles vão ter o mesmo número de prótons. Já os átomos isótonos, eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Como eu sei aí que eles têm o mesmo número de nêutrons? O carbono, se você observar, tem massa 13, número atômico 6. Se eu subtrair 13 menos 6, eu vou ter aí 7. O nitrogênio, representado pela letra N, ele tem número de massa 14 e número atômico 7. Então, 14 menos 7, 7. Ele também tem 7 nêutrons. Então, como o carbono e o nitrogênio têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são chamados de isótonos. Já o ferro e o cobalto, eles se assemelham pelo seu número de massa. Você observa que o ferro tem massa 57 e o cobalto também tem massa 57. Logo, eles são chamados de isóbaros. E os átomos isoeletrônicos serão aqueles que terão a mesma quantidade de elétrons na sua estrutura. Então, observe esses dois íons aqui. Eu tenho aqui o cálcio, que tinha anteriormente, né, antes de ele estar carregado eletricamente e ter perdido 2 elétrons, ele tinha o seu número de elétrons igual a 20. Então, se ele tinha 20 e ele perdeu 2, ele ficou com 18. E o potássio, ele tinha anteriormente 19, mas ele acabou perdendo um elétron, né, se combinando, e aí ele também ficou com 18. Então, por conta dessa
desse carregamento eletrônico deles, né, perdendo elétrons, tanto o cálcio quanto o carbono, eles ficaram aí com 18 elétrons na sua estrutura. Por isso, eles são chamados de átomos isoeletrônicos por semelhança, certo? A gente vai fazer agora um desafio, que é a resolução de uma questão, e eu espero que vocês estudem e continuem se aplicando aí nessa área da química. Então, esse aí é o desafio, né? O exercício que vocês vão responder aí usando as ferramentas matemáticas. Vocês vão determinar o número atômico e o número de massa desses dois átomos aí, A e B, que pode ser qualquer átomo. Lembrando que eles são isóbaros e eles vão ter a seguinte representação. O átomo A, ele tem número de massa 5x e o átomo B tem número de massa 4x mais 8. Se eles são isóbaros, essas duas massas aqui tem que ser igual. E aí a dica é achar o valor de x e achando o valor de x você consegue achar o número atômico e o número de massa de todos os dois. Boa sorte e até a próxima!